Oi, tudo jóia? Vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pontos, retas e planos. Bom, sem esses três conceitos, nós não podemos iniciar o estudo de geometria. Embora a gente já tenha visto lá um pouquinho dos sólidos, não é? Lá num dos primeiros vídeos que a gente trabalhou, nós vimos um pouquinho dos sólidos, então nós vimos um pouquinho de pontos, mas eu não falei bem pontos, eu falei pontas, né? A gente falou em arestas e eu falei que eram linhas. Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses três conceitos aí que são a base de toda a geometria, porque a gente constrói a geometria em cima desses três conceitos aí. Então, fiz aqui bonitinho, né? Ponto, reta e plano, tá? Então, esses são os conceitos básicos, então, da nossa geometria. Então, começamos pelos conceitos que, na verdade, eles não têm uma definição específica, não é? Principalmente o ponto. Por quê? Porque são elementos que não existem no nosso dia a dia, não é? Nós temos o quê? Algumas coisas, algumas figuras que nos dão a ideia de. Então, vamos começar pelo ponto. O que é um ponto, matematicamente falando, né? Ele não tem uma definição, tá? Porque ele não é uma figura que tenha dimensões, não é? Então, nós pensamos o seguinte, que nós temos algumas coisas no nosso dia a dia que nos dão a ideia de serem pontos. Por exemplo, quando eu olho, né, no céu, à noite, né, as estrelas, né, olhando daqui da Terra para o céu, as estrelas nos dão a ideia de serem pontos. Quando eu estou num avião que eu enxergo, eu estou passando lá, por exemplo, o avião está passando próximo a uma praia, né? Então a gente está enxergando as pessoas lá embaixo. Então as pessoas são bem pequenininhas, né? Nos dão a ideia de pontos. Por exemplo, num colarzinho. Aqui eu tenho um colarzinho, né? Então essas continhas aqui, porém elas são um pouco maiores, né? Mas elas têm até dimensões, porque são um pouquinho maiores. Mas vistas de longe nos dão a ideia de pontos. Então, como nós vimos nesses exemplos, o ponto ele não tem dimensões. Então, ele pode ser representado na matemática com letras maiúsculas do alfabeto. Então, sempre que eu for me referir a um ponto, né, um pontinho, eu vou me referir com letras maiúsculas do alfabeto, certo? Então, ponto aqui que eu fiz. Então, ele não tem dimensões. E para representá-los, aqui eu coloquei ó, ponto A, ponto B, ponto E. Então, a gente sempre vai representar por letras maiúsculas do alfabeto. Muito bem. Agora, vamos para uma reta. Nós, na verdade, nunca vimos uma reta no nosso dia a dia. Por que nós nunca vimos uma reta? Porque para ser matematicamente uma reta, ela tem que ser, então, uma linha que ela não tem extremidades, ela não tem início e ela não tem fim. Então, ela é infinitamente para os dois lados, tá? Então, nós não temos, nós não vemos em nenhum momento no nosso cotidiano algo dessa forma. E claro que o nome está dizendo é reta, né? Não pode ser curva, né? Então, nós temos algumas coisas no nosso dia a dia que nos dão a ideia de. Então, por exemplo, aqui,
se eu pegar um fio e eu esticar este fio, não é? Eu vou ter a ideia de uma reta. Por que eu vou ter a ideia? Porque para ser reta, ela tem que ser infinita para este lado, continuar infinitamente, e para este lado também. Ela tem que continuar infinitamente. Então, para os dois lados, ela tem que continuar. Então, nós não temos exemplos, né? Outra coisa que nos dá a ideia de ser uma reta é a linha do horizonte, né? Quando nós estamos olhando a linha lá do horizonte, em primeiro lugar, que nem reta é, porque a gente sabe, né, que dá a volta. Mas ao nosso olhar, né, fica aquela linha, então nos dá a ideia dela ser infinita, nos dá a ideia de ser linha e nos dá a ideia de ser infinita. O que mais? As linhas do nosso caderno. Vou pegar aqui o caderno, né? As linhas do caderno nos dá a ideia de ser reta. Para ser reta, ideia, porque para ser reta ela tinha que ser infinita para a direita e infinita para a esquerda. Uma caneta também nos dá a ideia de ser uma reta, caso ela fosse infinita para este lado e infinita para o outro lado. Ok? O ponto, então, como a gente já viu anteriormente, ele pode ser representado. Representar quer dizer dar nome para ele, com letras maiúsculas do alfabeto. E a reta a gente representa com letras minúsculas do alfabeto. Ao mesmo tempo, numa reta, nós temos uma infinidade de pontos, porque se eu colocar um pontinho do lado do outro, vou colocando um do ladinho do outro, eu vou obter uma reta, né? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, não tá bem reto, mas enfim, vou colocando um pontinho do lado do outro, um pontinho do lado do outro. O que eu vou conseguir? Eu vou conseguir uma reta, tá? Então, a reta é composta por uma infinidade de pontos e representada, então, por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, aqui fiz aí o cartazinho bonitinho. Então, o que é a reta? Então, é uma linha que não tem extremidades. Então, ela não tem início e não tem fim. Ela é composta, então, por uma infinidade de pontos e é representada por letras minúsculas do alfabeto. Então, como é que a gente vai mostrar que a gente está falando sobre reta? Como é que a gente vai representá-la? Então, a gente representa, então aqui eu tenho alguns exemplos aqui que eu coloquei, em qualquer direção, não importa. Vejam que eu botei a flechinha para um lado e a flechinha para o outro. Por que isso? Porque ela é infinita tanto para um lado como para o outro. Então, aqui eu dei o nome desta reta de reta R. Aqui, a mesma coisa, eu dei o nome dela de S. Aqui eu dei o nome de Y. Essa aqui eu dei o nome de T, sempre letra minúscula, porque se eu colocar a letra maiúscula, quer dizer que eu estou representando o quê? Ponto, isso mesmo. Então, aqui eu tenho mais um exemplo, que como a reta, então, como a reta, então, é composta com uma infinidade de pontos, aqui eu coloquei aqui um exemplo, tá? Esta é a minha reta R, certo? Então, vocês percebam aqui que eu coloquei uma infinidade de pontos, na verdade são menores, né? Uma infinidade de pontos e destaquei dois deles, um ponto A e um ponto B, né? Vai faltar alfabeto, na verdade, aqui para esse monte de pontos que são infinitos, tá? Então, aqui, pessoal, para a gente compreender melhor, como que eu sei que um ponto está numa reta? Quando ele faz parte dela. Então, aqui só para a gente lembrar dois símbolos importantes, o meu dedo tá lá em cima, para a gente lembrar dois símbolos importantes. Este E quer dizer pertence. Pertence quer dizer que faz parte de.
e aqui não pertence, que não faz parte de. Então, se aqui eu tenho essa minha reta R, com esse monte de pontinhos aqui, e eu destaquei o ponto A, o ponto B, e coloquei um outro ponto aqui, um ponto X. Percebam que esse ponto X, ele não está nesta reta R, ele está fora da reta R. Então, daqui, o que eu tiro? Que o ponto A, ele pertence à reta R. Por que ele pertence? Porque ele faz parte da reta R. O ponto B também pertence à reta R. E o ponto X não pertence à reta R, porque ele está fora da reta R. O que eu queria comentar aqui? Vejam que aqui está bem claro, né? A quer dizer ponto, por isso que está com letra maiúscula, B e X, não é? Como são pontos representados por letra maiúscula. E a reta R, como é reta, letra minúscula, certo? Entendido isso aqui? Quando pertence e quando não pertence, muito fácil. Quando está sobre, quando ela faz parte da reta. E o plano? O que é o plano? Nós também não temos na nossa dia a dia algo que seja plano, dizendo matematicamente. Mas quando eu falo em plano, a gente já tem ideia daquilo que pode ser plano. Então, o que é um plano? Ele é ilimitado, tá? No caso, para frente, para trás, para os lados. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar uma folha, tá? Ela é a ideia de um plano. Uma folha de papel é a ideia de um plano, porque ela pode ser, então, vamos colocar aqui, infinita para cima, infinita para baixo e infinita para os lados. Então, nós não temos, né, no nosso dia a dia nada parecido com isto. Então, nós temos algumas coisas que nos dão a ideia de ser plano. Então, uma folha de papel, por exemplo, ela me dá a ideia de ser um plano. A capa de um livro me dá a ideia de ser um plano. O que mais? Uma parede me dá a ideia de ser um plano. O tampo de uma mesa me dá a ideia de ser um plano. O chão me dá a ideia de ser um plano, o teto me dá a ideia de ser um plano, o quadro negro me dá a ideia de ser um plano. Então, nós temos várias coisas, não é? Que nos dão a ideia de ser planos. E esses planos, eles podem estar, obviamente, em diversas posições, não é? A parede está numa posição, o chão, obviamente, está noutra posição, o teto em outra posição. Se eu quiser colocar algo assim, por exemplo, ó, deixa eu arrumar aqui, né? Pode estar nesta posição, inclinado, pode estar na posição que eu quiser, na verdade, este plano. Então, o que interessa é que ele também não tem dimensões aí. Então, como eu coloquei aqui, que eu já estou brincando com essa folhinha, o plano, então, ele é ilimitado em todos os sentidos. Como é que a gente representa um plano? Então, ponto a gente representa por letra maiúscula, reta por letra minúscula e plano por letras do alfabeto grego, por letras gregas. Lembram daquelas? Alfa, beta, não coloquei aqui gama, psi. Então, é interessante até vocês darem uma pesquisada, né, nas letras gregas do alfabeto. As que a gente mais usa, na verdade, é alfa, beta e gama para representar um plano, ok? Aqui eu fiz um desenhinho, né? Porque, então, aqui é como se fosse, né? O nosso plano alfa, então essa aqui é o alfa. E aqui só para representar, porque a gente tem que mostrar de alguma forma, né? Mas eu sei que ele não é limitado aqui, né? Isso aqui a gente só para representar em que posição ele está, esse plano, porque de alguma forma eu tenho que representar. Mas eu sei que essa linha não existe. Então, ele é infinito para cá, infinito para cá, infinito para cá e infinito para lá.
Então, se eu colocasse um pontinho aqui, esse pontinho seria também um pontinho que faz parte do plano alfa, porque ele continua, tá? Dentro desse combo aí de reta, mais obviamente reta, né? Nós temos ainda os segmentos e temos as semi-retas. Então, desses dois aí, o que nós temos visualmente no nosso dia a dia são os segmentos, tá? O que é um segmento? Segmento é eu pegar uma reta e limitar essa reta. Então, ela vai ter início e ela vai ter fim. Então, deixa eu pegar aqui que eu também desenhei aqui. Então, aqui tá a minha reta, tá? Essa é a minha reta. No momento que eu limito ela, por exemplo, peguei aqui 2 pontos, ó lá. Então, isto aqui é um segmento, tá? Limitado. Então, ele tem início e tem fim. Onde é que é o início e onde é que é o fim? Bom, eu já não sei, mas eu sei que pode ser tanto o AB como o BA. Então, como é que eu represento este segmento? Com os 2 pontos da extremidade e um tracinho em cima. Então, esse tracinho em cima quer dizer que esses 2 pontos aqui são pontos da minha extremidade do meu segmento. Então, aqui eu não coloquei, mas eu poderia ter colocado BA também e o tracinho em cima. Então, segmentos, aí sim nós temos vários exemplos de segmentos. Então, a minha caneta, ela de fato é um segmento, porque ela tem início e ela tem fim, né? Então, ela é um pedaço da reta que eu cortei, que eu limitei. Então, aqui eu peguei alguns exemplos de segmentos. Então, eu sempre tenho que mostrar, né, as extremidades, os pontos das extremidades. Então, aqui eu peguei vários segmentos. E vejam que eu assinalei bem a maneira com que eu faço a notação, com que eu represento esse segmento. Então, por exemplo, aqui eu tenho o segmento EF. Como é que eu represento esse segmento? Então, EF e o tracinho em cima. CD, tracinho em cima. WF. Então, estes são os meus segmentos, certo? E a semi-reta, também nós não temos semi-reta por aí, mas nós temos o quê? O que é a semi-reta? Eu vou pegar a minha reta e ela vai ter um início, ela só não vai ter fim. Então, tanto faz ela se deslocar para a direita como para a esquerda, também não importa. Então, semi-reta, vejam bem aqui. Então, ó, aqui ela começou no ponto A, passou pelo ponto B, e claro que ela tem uma infinidade de pontos, não é? E ela vai embora, ela só tem começo, ela não tem fim. Então, como é que eu mostro a notação dessa semi-reta? Então, sempre o ponto que ela tem início e pelo ponto que ela está passando. Começou no A, passou pelo B e vai embora, segue o barco. Aqui também tem outra, CO. Então, ela começou no C, passou pelo O e vai embora. Então, a semi-reta CO e essa semi-reta aqui vai ser representada sempre por uma flechinha, né? Para onde que ela está passando. E vejam que ela está mostrando, ela começa no C e passa pelo O. Mesma coisa aqui, começa no A e passa pelo B. Certo, pessoal? Então, esses conceitos aí são os primeiros conceitos que a gente tem que ficar bem claro pra gente, para que nós consigamos trabalhar com a parte toda da geometria, que é o que a gente vai começar a dar início agora. Certo? Tudo tranquilo? Então, a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai dar continuidade. E se inscreve lá no canal para vocês irem acompanhando as aulas, Annelise Trindade Aranguren, e dá o teu joinha lá para que a prof fique sabendo que vocês estão acompanhando bonitinho as aulas, ok? Grande beijo, até a próxima!